Maravilha, sejam todos muito bem-vindos ao Diálogo Consciente com o tema Propósito Maior. Eu sou o Luiz Eduardo Drouet, Managing Partner da Share RH e um dos líderes da filial da região de Campinas do Capitalismo Consciente Brasil. É um prazer recebê-los aqui em mais uma atividade da filial Campinas, que foi lançada recentemente, né? Foi lançada agora em setembro, com o evento Campinas Consciente, que marcou o início da filial. E esse é o primeiro evento que nós realizamos depois do lançamento da filial. A gente teve uma live na semana passada, mas agora, efetivamente, um evento da filial. E a gente está muito contente, né, de poder não só lançar a filial da forma como foi feito, né, mobilizando muitas lideranças e públicos interessados, mas também em dar sequência e continuidade nesse trabalho que é tão importante, né, para fazer com que a gente dissemine cada vez mais a filosofia do capitalismo consciente na região de Campinas, mas também mostrar que existem já empreendedores, executivos, lideranças conscientes já na nossa região, antes mesmo da chegada da filial. É óbvio que o nosso objetivo é aumentar esse impacto e fazer com que a região cada vez mais se inspire no capitalismo consciente para transformar a sociedade como um todo, mas a gente começa trazendo esse despertar. Então, quando nós pensamos nesses microeventos, né, o grupo aqui representado pelo Gabriel Lucas, pelo Mário Giotto e outras pessoas que colaboraram nessa discussão, a gente pensou em fazer uma série de encontros que pudessem explorar os pilares do capitalismo consciente. Então, hoje a gente tem o primeiro encontro sobre propósito maior. Em novembro, nós vamos ter mais um encontro sobre liderança consciente. No começo de dezembro, nós vamos fazer mais um encontro para falar sobre cultura consciente. E em janeiro, a gente tem o quarto e último encontro desse eixo temático para falar sobre orientação para stakeholders. Esses são os 4 pilares do capitalismo consciente. E em cada um desses encontros, a gente vai trazer não só membros da comunidade, da filial aqui do Capitalismo Consciente Brasil, mas também representantes, né? Exemplos da região de Campinas, exemplos inspiradores sobre o tema, e é por isso que a gente convidou a Isadora Matiello, ela que é fundadora e CEO da Fomenta. Ela vai se apresentar e apresentar a Fomenta para vocês. Para aqueles que ainda não conhecem, vão sair daqui hoje encantados com o trabalho incrível que a Fomenta realiza. E nós temos também a participação aqui do Gabriel Lucas, ele que é gerente de marketing na 3M, e também do Mário Giotto, que é head de operações na UIMI e também líder do TEDx aqui em Campinas. Então, o evento, pessoal, ele foi pensado para ser um formato bem diferente, uma roda de conversa, tá? Nada muito burocrático, muito travado. Felizmente, aqui os 4 participantes, né, eu e os nossos 3 convidados, a gente já se conhece, então a gente pretende fazer isso de um bate-papo bem gostoso, e a gente quer contar com a participação de vocês, tá? E vocês podem participar com a gente através de 3 formas. Uma é através do bate-papo, vocês podem enviar comentários, dúvidas e tudo mais. Tem uma seção específica para perguntas, que é o Q&A aqui mais à direita, onde vocês podem fazer perguntas e aí participar da discussão. E logo mais a gente vai soltar uma enquete também para poder conhecer um pouco mais o público que nos acompanha aqui, tá? Esse evento ele está sendo gravado, né? E aquelas pessoas então que não conseguirem acompanhar ao vivo vão poder assistir depois. E se você conhece alguém também que ia gostar muito desse conteúdo e não conseguiu estar com a gente, também você vai poder depois indicar para ele, tá? Todos vocês vão receber um link de acesso depois dessa terminada a transmissão desse evento, tá bom? Então, eu queria agradecer muito a Isadora por ter aceitado o nosso convite, o Gabriel e o Mário, e eu queria pedir para que vocês começassem se apresentando, né? Falando um pouquinho de vocês, começando pela Isadora, naturalmente nossa convidada, falando um pouquinho sobre vocês e a relação, né, dessa trajetória pessoal, profissional com o propósito, né? Se essa descoberta ela se deu logo no início, se foi amadurecida ao longo da jornada, e aí depois a gente vai falar mais sobre propósito ao longo do caminho. Isadora, a gente começa contigo. Obrigada, Drouet, obrigada, Gabriel e Mário, pelo convite, muito feliz em estar com vocês. Então, vamos lá, de novo, né, um bate-papo informal, entre amigos, então qualquer coisa vocês vão falando aí a questão do tempo também. Tentar apresentar rápido, mas já fazendo a conexão do propósito, então, eu sou bióloga de formação, e fiz uma especialização em biologia marinha, então meu mestrado é em oceanografia, então desde a faculdade, assim,
não era consciente, mas eu sempre gostei de trabalhar com algo que tinha um propósito, que no caso era o meio ambiente, o lixo marinho, né? Era algo que tinha, de fato, e até hoje, para mim, é uma causa, né? E aí, depois do mestrado, eu tive diversos questionamentos, né? Desde pessoais como profissionais também, um pouco de... Eu sempre fui muito acadêmica, né? Então, eu fiz poucos meses de estágio numa empresa, o resto foi tudo academia, 8 anos trabalhando em institutos de pesquisa, com pesquisa mesmo, assim, iniciação, mestrado, enfim, institutos fora. E aí foi que eu comecei a buscar, eu queria trabalhar algo que tivesse uma aplicação mais rápida, para ver o benefício rápido na sociedade, né? Na pesquisa acaba demorando um pouco mais, longo prazo, e a gente, né, que é ansioso, que eu queria experimentar algo que eu fizesse algo rápido e visse o benefício de forma rápida. E aí foi que eu fui tentar trabalhar em área de inovação em empresas. Na época, o meu entendimento de inovação era somente P&D, né? Não a cultura de inovação, gestão ágil, enfim. E aí foi que, nesse momento, eu comecei a quebrar a cabeça mesmo, assim, por conta de... o meu currículo era muito acadêmico, então eu não conseguia entrar nas empresas, e foi aí que eu comecei a questionar o que eu podia fazer para melhorar e o que de fato eu queria, né? Eu tinha um certo privilégio e oportunidade para também escolher o que eu queria naquele momento, né? Então, foi aí que eu comecei, até conheci o Gabriel nessa época, a gente fez o Catálise da Fundação Estudar Juntos, e foi lá a primeira vez que eu vi qual era o seu propósito de vida. E aí depois a gente vai falando um pouco como foi essa descoberta, mas para encurtar a conversa, eu descobri que eu queria ajudar, naquele momento eu queria ajudar pessoas que ajudavam outras pessoas, né? Então o tema do meio ambiente, dos oceanos e a redução das desigualdades eram temas muito constantes na minha cabeça. Para mim não fazia sentido eu trabalhar num lugar só pelo salário, ou só pelo dinheiro, ou empreender em algo só pensando no lucro. Tinha que fazer bem para o meio ambiente ou para a sociedade. E aí eu queria voltar para Campinas, Campinas não tem mar, então eu falei, então, o que eu posso ajudar pessoas que estão fazendo histórias incríveis, né? Estão beneficiando outras pessoas. E foi aí que surgiu a Fomenta. Depois eu conto um pouco melhor também para não alongar, mas a Fomenta basicamente é uma aceleradora de ONGs, então a gente ajuda essas organizações a serem mais eficientes para que elas possam gerar mais impacto social. Então, rapidinho, essa é a minha apresentação. Muito bacana, Isadora, muito legal. A gente já soltou a enquete, pessoal, para a gente poder conhecer um pouco mais do nosso público. Então, vão respondendo aqueles que devem ter aparecido um pop-up para vocês. A gente aguarda a resposta de vocês para depois a gente poder compartilhar os resultados. E eu passo a palavra agora para o Gabriel. Na sequência, o Mário também vai se apresentar e falar um pouquinho da relação da sua trajetória com o propósito. Vai lá, Gabriel. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui nesse primeiro microevento aqui da filial Campinas, né? A gente, como o Luiz colocou, né? Esse aqui é um primeiro encontro de outros que virão. E então, obrigado, Isadora, por estar aí como nossa convidada, a primeira convidada por integrar aí, né? De fato, como você falou, né? Eu acho que é até curioso de trazer nesse tema, porque há 4, 5 anos atrás foi quando a gente justamente estava num processo pessoal até, né, de encontrar isso, a gente acabou se conhecendo num ambiente para isso, né, que foi lá na Fundação Estudar. E me apresentando, né, eu sou o Gabriel Lucas, né, eu hoje atuo na 3M, né, faz mais de 7 anos que eu atuo lá, né, como marketing de canal, né, eu acabei de fazer uma mudança para a área de distribuição do canal alimentar, mas o que eu quero até frisar aqui, tentando fazer uma conexão com o tema, um pouco dessa jornada de encontrar o propósito, né, pessoal, né, e como se conecta também, porque a gente vai falar aqui em algum momento, como isso se conecta com o propósito organizacional, porque afinal todos nós participamos e somos aí parte das organizações. E no meu caso pessoal, eu acho que o processo de encontrar o propósito, ele acaba sendo descoberto aos poucos, né, conforme você vai avançando, né, e eu diria que eu acabei encontrando isso conforme eu fui vivenciando situações que revelaram para mim, da minha história, né, profissional, o que era de fato importante, que eu valorizava, né, e o que também fazia eu colocar as minhas melhores habilidades em prática, né, seja porque eu já tinha elas desenvolvidas, ou seja porque eu tinha um potencial ali que estava se materializando. Então, sempre com a ajuda de líderes, né, e o Luiz
coincidentemente, aí o Luiz foi me deu meu primeiro emprego, né, Luiz? Lá como estagiário em 2008. Então, esse processo de ter pessoas, né, te desafiando e te colocando em desafios, eu acho que ele é super importante para encontrar o propósito. E, de forma pessoal, para mim, eu vejo o meu propósito hoje como ajudar pessoas a perceber o valor que elas têm e o potencial que elas têm, de forma que elas possam realizar as transformações que elas desejam na própria vida, né? E no meio que elas vivem. E isso se tangibiliza em diversos trabalhos que a gente acaba realizando, inclusive aqui como voluntário, né, do capítulo do Capitalismo Consciente, que a gente está iniciando mais recentemente. Mas eu acho que isso apresenta um pouquinho para mim, né? Para mim é bastante importante, de fato, ver que as pessoas encontrem o valor pessoal que elas têm e também elas possam desenvolver o potencial que elas têm para poder gerar transformações. Muito bacana. Eu já compartilhei o resultado aqui da nossa enquete. Dá para ver que é um público predominantemente de Campinas e da região de Campinas, né? Mas tem gente de São Paulo, de outros estados, de outras regiões do estado. É um público, né, de empreendedores, profissionais liberais e estudantes, mas principalmente de profissionais e executivos de empresa. E o público principal aqui quer fazer parte do movimento Capitalismo Consciente, quer ajudar a transformar a sociedade através do capitalismo consciente. Muito bacana essa visão geral do público que está participando com a gente. Muito bom. E vocês já fazem parte desse movimento. Vocês estão com a gente aqui, sintam-se já parte desse movimento, né? Mário, a palavra é sua agora. Conta um pouco da sua história para a gente. Boa, muito obrigado, Luiz. Obrigado, Isa e Gabriel. Meu nome é Mário Giotto e eu até gosto de dizer que eu posso me dar como exemplo de que propósito em si é algo que não tem tempo para acontecer, porque até para mim foi relativamente tarde. Essa visão de propósito para mim não foi tão cedo quanto para algumas pessoas quanto para pessoas que já desde cedo têm impacto na sociedade. Mas foi um momento de estalo para mim, né? Eu sou engenheiro formado aqui em Campinas, na Unicamp, e tive uma carreira no desenvolvimento de negócios na América Latina como um todo, que cresceu de uma forma muito rápida, né? Então, tanto na parte de estratégia de negócios, como de operações aqui dentro da América Latina, isso começou a criar dentro de mim esse crescimento profissional e também intelectual de forma muito rápida, porém aliado a uma desconexão muito grande com a sociedade, muito grande. Até que quando eu estava ali com os meus 28 anos de idade, eu senti essa conexão muito grande, essa desconexão, desculpa, muito grande com a sociedade, afetando tanto questão familiar, questão de amizades, e eu poderia ter o tanto de dinheiro que fosse na conta, o tanto de crescimento de cargos hierárquicos dentro da empresa, mas o principal era que aquilo que a gente fala muito sobre narrativa pessoal, ela começava... Eu me desconectei dela. Qual que é a história que você conta, né? Como que você conta essa sua história? E eu não tinha nem um pouco orgulho de dizer que eu apenas tinha crescido dessa forma. Então, eu decidi criar um projeto de conexão com a sociedade através dos estudos, né? Lá em 2016. E desde então foi uma avalanche gigante na minha vida, porque conhecer melhor a sociedade, me conectar a ela, me trouxe oportunidades incríveis de, então, em 2017, trazer uma licença do TED aqui para o Brasil, para organizar o TEDx Campinas. Eu que sou engenheiro, um pouco nerd também, não tinha a mínima noção de organizar um evento, mas principalmente estava ali naquele evento e confirmando também que a narrativa pessoal, quando ela é impulsionada por um propósito, ela nos enche de energia para seguir adiante, né? Então, mudar dessa pessoa que tinha conquistas materiais para conquistas na sociedade, de mudança, como um agente de mudança social, foi o principal motor de seguir adiante. A gente criou um primeiro evento para 800 pessoas, foi um grande desafio e eu fiquei super feliz com os resultados ali, junto a outros 15 voluntários, uma equipe incrível também. E também fiz nessa transição, a minha própria transição pessoal para pai e para uma nova carreira aqui dentro
da UIM, que é onde eu estou hoje, né? Então, assim, de forma bem abrangente, de novo, né? Tem vários pedaços do caminho que fizeram isso acontecer, a própria ida para o TED, os eventos, o conhecimento dessas pessoas que inspiram dentro das palestras do TED também, trouxeram essa movimentação, mas principalmente deixando aqui para vocês a questão da narrativa pessoal, da motivação que você possui de contar a sua própria história, né? E que essa história inspire, lidere e mude a sociedade através dessa mudança de mentalidade. Então, de forma bem geral, também é isso. Muito bacana, Mário, muito bacana te ouvir. Dividindo um pouquinho da minha experiência com o tema, né, da minha relação com o propósito, eu tomei a decisão de fazer propaganda e marketing. Na verdade, já vinha pesquisando sobre o curso de graduação, mas foi numa feira de profissões no colégio e eu assisti uma propaganda da DM9, que era sobre o uso do filtro solar, e aquilo me impactou muito. Eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Depois estragaram essa campanha, ela era maravilhosa na origem, mas depois fizeram uma versão com o Pedro Bial, que ficou muito ruim, né? Mas daquele primeiro impacto me tocou muito. E aí fui para a faculdade, acabei descobrindo que não tinha nada a ver com o mundo da publicidade em si, com a criação, acabei indo para a área de planejamento e marketing, mas essa questão de tocar as pessoas sempre foi importante para mim. Eu fiz uma carreira muito bacana, né, na Mchama, onde eu trabalhei junto com o Gabriel. Fiquei lá 7 anos, sendo que os últimos 4 como gerente para o interior de São Paulo, né, cuidando das operações de Campinas e Ribeirão Preto. E lá eu tive essa conexão profunda, sabe, do trabalho, do flow, assim, de você. Eu via um diretor falando quando eu entrei lá como trainee, falando, não, eu nunca. Ele colocava um número assim na projeção e falava assim, ó, eu nunca vim. Esse é o número de dias que eu vim trabalhar nessa empresa e eu nunca vim querendo fazer qualquer outra coisa, né? E eu achava que aquilo era maior brainwash, uma coisa meio da boca para fora. Mas eu senti essa conexão, assim, sabe? De você ver muito sentido no que você está fazendo e tal. Quando eu percebi que meu ciclo tinha encerrado, né, que meu próximo passo dentro da organização seria voltar para São Paulo e eu não queria continuar em Campinas, eu morria de medo de trabalhar com alguma coisa que eu não visse sentido. Tinha uma oportunidade na época de trabalhar numa indústria de bens de consumo, né, que fabricava fralda. Eu falava assim, puxa, por mais que tenha um papel social, eu falava, não, eu não posso medir o meu sucesso, o meu impacto por número de fraldas vendidas no mês, no ano, tal. E aí eu fui fazer uma escolha ousada, né, de trabalhar no terceiro setor, né, escolhi trabalhar com educação pública, né, num projeto focado, né, uma das causas mais nobres que pode existir aí no nosso país. E aí lá fui descobrir que, na verdade, lá também não era o meu espaço, né? Eu aprendi muito naquela jornada, mas voltei para o mundo corporativo, né, onde eu tinha tido uma experiência muito bacana. E aí, hoje, né, quando eu fundei a Share há 5 anos, que eu tive essa experiência de poder realmente conectar todos esses pontos e poder amadurecer essa ideia de que eu gosto muito de ser voluntário, né, de colaborar. Hoje participo não só do Capitalismo Consciente, mas da Associação Brasileira de Recursos Humanos e de outras iniciativas. Mas eu me identifico, né, me enxergo dentro do setor privado, mas não empreendendo qualquer tipo de negócio, mas um negócio de impacto que gera valor para a sociedade, que tem uma preocupação com todos os stakeholders. E é engraçado que há 5 anos, quando a gente montou a Share, uma das inspirações da marca veio do conceito do Porter, né, de valor compartilhado. Tudo isso era meio novo. Eu falava isso para as pessoas e parecia uma coisa meio inocente, meio idealista, né? E aí a gente ia encontrando casos como o da Fomenta, né, e falava assim, puxa, que legal, né? Não estou sozinho nesse mundo, tem mais gente nessa jornada. E hoje ver o movimento Capitalismo Consciente ganhando essa força, né, o próprio sistema capitalista sendo totalmente repensado, eu fico muito feliz, né, de ver que isso não é uma ideia de poucos malucos, mas é um movimento que ganha força e realmente a gente precisa cada vez mais trazer consciência para as organizações, humanização, para garantir com que as empresas, elas sim, gerem resultados, gerem lucro. A gente não tem que ter vergonha nenhuma disso, mas não fazer isso a qualquer custo, né? Acho que isso é o mais importante. Maravilha, a gente vai falar sobre vários aspectos aqui
sobre o propósito, tanto na dimensão pessoal quanto profissional, quanto como que o propósito pode ajudar nas organizações e tudo mais. E eu convido mais uma vez a vocês fazerem perguntas, é só enviar através do bate-papo, do Q&A aqui, para a gente poder fazer disso o mais interativo possível. Mas eu queria fazer mais uma rodada, e aí não mais direcionar para um dos nossos 3 convidados, mas deixá-los à vontade para voluntariamente manifestar interesse de responder. É muito sobre essa jornada. Cada um de nós falou sobre a sua experiência com o propósito, e naturalmente pelo tempo a gente acabou tendo que ser sucinto nessa relação, mas a gente ainda vê muita gente inquieta com essa questão, né? Puxa, como é que eu descubro? É uma revelação, né? Eu vou para um retiro de um final de semana e de repente vai vir uma luz e eu vou descobrir meu propósito. Como é que é esse processo, pessoal? Quem que se aventura a falar um pouco, né? Especialmente para quem ainda está querendo se conhecer melhor e também descobrir o seu propósito? Como é que é? Por onde começa essa jornada? Quem quer começar? Eu acho que o Mário até comentou, né, que não tem fórmula, né? Acho que cada um vive de forma muito particular, mas sem dúvida, eu acho que a vivência em determinadas circunstâncias acelera ou atrasa esse processo, né? Então, eu acho que sem dúvida tem um papel de pessoas na nossa vida, né, que vão fazer perguntas difíceis ou vão nos colocar em situações que vão fazer a gente pensar e refletir. Eu acho que as próprias vivências que a gente vive e a reflexão que a gente tem a partir delas faz a gente questionar se o que a gente está fazendo conecta com a gente, né? Porque acho que todos nós aqui e provavelmente os participantes também, né? A gente começa em alguma coisa, né? Muitas vezes a gente tem uma conexão naquela fase de vida, mas até, né? Você falou, né, Luiz? Teve um momento ali que você percebeu que o ciclo acabou. O Mário acho que falou algo parecido, né? E daí você, pelo menos, né, eu acho que todos que estão aqui falando, né, a gente tem uma inquietude e essa inquietude faz a gente começar a buscar, né? Eu acho que, então, esse processo de autoconhecimento, esse processo de busca, né, de fazer perguntas que vão para a gente encontrar as respostas, eu acho que faz a gente ficar incomodado para buscar esse tal do propósito, né? E o que é o propósito, né? Eu acho que, para mim, particularmente, eu acho que algo que mudou é que lá no começo da minha carreira eu achei que eu tinha que ter objetivos. E, de fato, acho que todos nós temos objetivos, né? Mas objetivos é algo muito determinado, né? O dia que eu chegar lá, etc., daí acabou, né? E eu tenho percebido que o que eu aprendi ao longo desse tempo é que é muito mais sobre um processo, né? De você se conhecer e de você dar o seu melhor em algo e se conectar com aquilo e com as pessoas que estão ali ao seu redor no decorrer dessa caminhada, mais do que simplesmente alcançar objetivos, porque a vida não vai ter um único objetivo, né? São vários que vão compondo isso, mas essa trajetória marca muito mais do que só as conquistas. Não, Muito com bom. Quem quer certeza. complementar? Desculpa. Vai lá, Isadora. Não, o Gabriel falou perfeito, assim, essa questão do autoconhecimento, de pessoas que vêm questionar, né, vêm fazer algumas perguntas e que realmente não existe fórmula mágica, né? E uma coisa que já foi comentado aqui, e eu estou sofrendo disso, o propósito, ele é vivo, né? Ele muda. Às vezes ele pode não mudar o quê, mas a forma, né? O como. Então, também a gente entender que tudo bem, né? Mudar, assim, que a gente muda, né? Os nossos objetivos. Uma coisa, na época que eu estava fazendo esse processo de autoconhecimento, além de conversar com muitas pessoas, né? Que estavam fazendo coisas parecidas do que eu imaginava que eu poderia partir, né, no meu próximo passo de carreira, eu também tentei olhar para trás, sabe, a minha essência, que você até comentou do flow, né, então quais eram os momentos da minha vida, desde escola mesmo, assim, não importa, mas o que eu estava fazendo naquele momento que eu entrava no flow? Eu estava fazendo uma apresentação para todo mundo na escola, ou eu estava fazendo um trabalho mais quieto, eu estava fazendo voluntariado, o que se dinheiro não fosse problema, eu faria assim de forma sem pensar, assim. Eu acho que essas pistas também, essa reflexão interna do passado para a gente resgatar, né, essa nossa essência. Eu acho que isso faz todo sentido, porque é o que os meninos falaram, assim, o propósito ele vem aos poucos. E uma coisa até que eu anotei aqui, e é o que dá energia para seguir, assim, eu achei sensacional, assim, é isso que realmente... E aí só tem que estar conectado com a essência mesmo, mas autoconhecimento é tudo, a gente está disposto a isso.
Eu ia puxar essa questão do autoconhecimento, queria até o Mário convidar ele a falar um pouco sobre isso, porque a gente está muito acostumado a olhar para fora, né, Mário? Né? E a gente olha muito pouco para dentro. A gente, às vezes, no meu trabalho, eu converso com executivos, né, falando sobre carreira, e as pessoas, elas sempre tomaram decisões no piloto automático, pouca consciência, né? Fala um pouquinho da importância disso, né? Às vezes parece um papo meio de autoajuda, superficial, mas é tão importante. Sim, sim. E eu até posso fazer um paralelo muito bom com as empresas, até num ambiente de inovação que eu estou agora, assim, porque o Gabriel falou muito sobre a questão de ser um processo, a Isa falou bastante sobre essa questão de ser vivo, né, pulsante, essa questão de como que se transforma também. Mas o que eu queria trazer, assim, até de uma visão pessoal, é que propósito, tanto pessoal quanto das próprias empresas, ela não deveria ser um caminho solitário, um caminho sozinho. O propósito muitas vezes é encontrado e transformado com o tempo através das conexões que a gente tem com as outras pessoas, das inspirações que a gente tem com outras, com amigos, com pessoas próximas e com a própria sociedade, né? Então, eu até diria que o impulsionamento pessoal que eu tenho com encontrar o meu propósito está sim na conexão com outras pessoas, em eu ver um pouquinho, e eu até gosto muito de usar a palavra admiração. É um pouco do que eu admiro no Luiz que me motiva a ser um pouco como ele. É um pouquinho que eu admiro em tal pessoa que me motiva a querer impulsionar o meu propósito para lá. Nas empresas, as mesmas coisas. A mesma coisa, desculpa. Estar dentro da inspiração, dentro das empresas, junto à sociedade, a forma dela encontrar o seu propósito, dela mudar a sociedade positivamente. Dentro da inovação aberta, por exemplo, eu participo hoje de um programa muito grande de inovação aberta junto a uma grande empresa, e eu vejo claramente que, às vezes, está na conexão com uma outra empresa o encontrar de um propósito em conjunto, né? Está dentro dessas conexões, dessas colaborações entre as empresas, a constante construção de um propósito interno, né? Porque você construir sozinho esse propósito, ele é muito difícil. Ele é possível, não estou falando que é impossível de nenhuma forma, mas se encontrar é muito mais fácil quando você tem referências, quando você tem pessoas até que te impulsionem para dentro de onde você se encontra, né? Então, acho que isso faz um grande diferencial. Que além dele ser um processo e ser vivo, que ele seja muito colaborativo e que você se abra para se encontrar dentro das outras pessoas também, dentro de um pouquinho que você conhece de cada um, você, de forma última, se conhece melhor também. Legal, muito bom, Mário. A gente já tem a primeira pergunta do nosso público, Pedro Jesus mandou aqui a pergunta, mas antes de fazer a pergunta dele, queria convidar o público que nos acompanha a seguirem o perfil da filial Campinas do Capitalismo Consciente Brasil, que é @cc_sp_Campinas. Depois eu vou digitar aqui no bate-papo para vocês poderem seguir e acompanhar o trabalho que a gente está fazendo e ficarem sabendo dos próximos eventos e atividades. A pergunta do Pedro Jesus, pessoal, é o seguinte: como foi encontrar o fit entre impacto, propósito e receita? Muito importante esse olhar, né, de receita, de resultado, né? Acho que a Isadora falou um pouco da energia, então é algo que com certeza contribui para o resultado, né? Mas e quando isso não acontece, né? Eu gosto muito daquele modelo do Ikigai, né, que você analisa diferentes dimensões, né, do que você faz bem, do que você gosta de fazer, do que o mundo precisa, mas do que as pessoas estão dispostas a pagar também, né? Porque senão acaba virando um hobby, né? Como é que é isso para vocês, pessoal? Eu posso começar, assim, bom, para mim é essencial também, acho que tem um momento, a vida real é isso, os boletos chegam, né? Então, faz parte, assim, e é que nem você falou, e tudo bem, né? Você ganhar dinheiro fazendo bem ou estando alinhado ao seu propósito, assim. Eu vou falar muito específico no caso da Fomenta, assim, porque quando eu vi essa pergunta, já veio à cabeça isso, a questão de negócios de impacto, né? Quando um negócio já começa com uma vontade, com um desejo e uma missão explícita de gerar impacto, seja ele ambiental ou social. Só que para ser um negócio de impacto, ele tem que gerar receita. Então, ele tem que... tem até 4
pilares, né? Tem que ter essa missão explícita, o seu principal serviço, ele gerar essa missão, né? Ele gerar esse impacto. O quarto, ele ser totalmente rentável, então você não depender 100% de doação, ele ter um modelo de negócio por trás e você ter uma forma de monitorar esses dados, né? Esse impacto que você está gerando para você depois prestar contas, né? Que realmente o seu negócio gera um impacto. E aí, com isso, eu estudei bastante, assim, para montar a Fomenta, e até hoje estudo. Eu acho que tem vários exemplos muito fantásticos que faz possível isso, né? De você encontrar um problema real da sociedade ou algo... Enfim, eu vou falar aí de impacto social, tá? Mas depois muito enviesado da minha parte, mas é você achar um problema que é real, entender quem está envolvido com isso e ir prototipando as soluções, né, junto com os stakeholders, e isso, de novo, fazer as entrevistas de empatia com quem, se realmente esse problema as pessoas estão dispostas a pagar, se é real, não só para o beneficiário ou para o cliente, né, assim. Então, desde o início que a gente criou a Fomenta, foi com essa mentalidade, ela tinha que se bancar, sabe? Tinha que, no início, com certeza, ganhei muito menos o salário que eu ganhei no mercado, né? Mas eu tinha uma visão de médio prazo que isso ia mudar e que isso ia ser sustentável. Então, assim, pelo menos no meu caso, eu já fui tendo essa visão e, ao mesmo tempo, fui buscando essas inspirações desses negócios que tentam buscar esse fit de receita e impacto. Eu queria complementar que, assim, eu acho que, pensando essa pergunta sobre o viés de um empreendedor, né, o que eu vejo é que as organizações mesmo que a gente trabalha, né, elas começaram com alguém, certo? Alguém lá atrás empreendeu, né? Eu trabalho numa empresa de mais de 100 anos, que, assim, os fundadores já não estão mais aqui, então, assim, virou aquela mega corporação, está listada na bolsa, etc. Então, às vezes, a gente perde um pouco essa referência. Mas o que a gente precisa pensar é que, em algum momento, né, a fundação de uma empresa veio do incômodo de um ou mais fundadores com uma determinada realidade, né, e por mais que eles não chamassem de proposta, né, talvez essa linguagem até é muito atual, né, dos últimos 10 anos, mas é aquele desejo de, assim, eu enxergo um mundo onde o mundo é diferente, né, eu enxergo um mundo onde, com a minha solução, com o que eu estou buscando ofertar para o mercado pode ser melhor, né, a vida das pessoas pode ser melhor, né. Eu acho que um aspecto, assim, que eu acho que é central do propósito é que ele não é autocentrado, né, mas ele é outro-centrado. Então, assim, sempre vai beneficiar a vida de alguém. E assim, em alguma medida, esse negócio, para ele se permear e ele continuar vamos dizer assim, transformando a vida de pessoas, ele vai ter que encontrar esse equilíbrio de receita. Seja ele, né, no terceiro setor mais tradicional, onde você vai ter uma fonte de recurso para se bancar e pagar os seus custos, seja no modelo mais moderno, né, 2.5, aí onde você já vende alguma coisa para sustentar a sua missão social, ou num negócio tradicional, né? Acho que mesmo um negócio mais antigo, que vende produtos, né, ou é um intermediário, assim por diante, ele tem que sustentar para expandir o determinado impacto que ele se propôs a fazer, né? Então, eu acho que a sustentabilidade, que eu acho que esse pilar, né, que ele colocou na pergunta de receita versus impacto, isso para mim é sustentabilidade, sabe? Você só coloca alguma coisa de pé na medida que tem como se bancar, né? Aí você tem um negócio, né? Que nem o Steve Blank falava, né, que você tem um negócio quando você tem um cliente pagante, né? Seja da onde vem esse cliente, seja quem está bancando, mas aí você tem um negócio. Antes disso, você tem só uma ideia. Muito bom, muito bom. O que eu estou gostando bastante aqui é que a gente começa a entregar para vocês várias opções de visões sobre cada tema, né? Então, eu acho muito rico, em vez de ter somente uma pessoa falando sobre isso, a gente, em cada ponto, a gente consegue entregar para vocês 3 visões sobre isso e vocês conseguem construir até a própria visão pessoal de vocês. No meu caso, eu queria trazer muito aquela visão sobre que para mim alinha a questão da receita, principalmente no seguinte: quando eu penso em receita, eu penso em entrega de valor para o cliente. Então, eu estou entregando valor para o meu cliente para então receber essa receita em troco. E quando eu penso no que impulsiona essa entrega de valor, como que eu impulsiono a minha organização, os meus colaboradores para entregar valor para o cliente, eu sempre penso que falar para ele porque a gente vai ganhar mais receita já não é suficiente. Eu já não consigo mais inspirar as pessoas e falar para elas que é porque a gente vai
vender mais, que é por isso que você tem que executar suas tarefas e fazer o seu trabalho dentro da organização. Então, tá ali para mim o link direto. Eu quero impulsionar minha organização a entregar valor, e para eu impulsionar ela, eu tenho que ter esse propósito maior. Eu tenho que entregar para ela uma forma dela criar sua própria narrativa pessoal de transformação da sociedade, de transformação das pessoas, até de transformação do próprio cliente, né, através das nossas ações, para que assim eu me impulsione a entregar valor e receber a receita. Para mim está ali assim o link mais direto possível e que indica, né, na mudança que a gente está passando, que falar que para a organização que é só para ter receita maior, a gente isso não inspira mais as pessoas. Poderia até inspirar em algum momento com salários maiores ou algo do tipo assim, mas a longo prazo isso não é nada sustentável, né? A gente já vê por pesquisas, até próprias pesquisas do próprio capitalismo consciente, que isso já não retém as pessoas e já não inspiram elas a entregar valor de fato. Às vezes ela pode até estar lá e recebendo um salário maior que cresce, mas hoje eu sinto que as pessoas estão bem atentas, eu diria atentas mesmo, porque a gente começa a ver referência, a gente começa a ver um maior brilho nos olhos, além da receita, nos olhos, né, além da receita, um maior brilho no olho em que falar que transformou uma empresa é maior do que falar que tem um salário maior, né? Então, tá ali o link direto para mim do propósito com a receita. Muito bom, Mário. A relação com o trabalho mudou, né? A geração dos nossos avós, basicamente, o trabalho era fonte de renda, né? Precisava pagar as contas e sustentar a família. Aí, outras gerações já começaram a pensar em começar a ter escolha, de poder escolher o que iam fazer e com quem eu ia trabalhar e tentar diminuir o impacto numa empresa que não faz nada de errado, uma empresa ética, uma empresa que não prejudica o meio ambiente. E agora a gente tem uma geração que quer, sim, ser bem remunerado, quer ser feliz no que faz e quer que esse negócio ele gere algum impacto positivo para a sociedade, né? Como esse último livro que o Raj lançou, Empresas que Curam, né? Agora, a minha próxima pergunta para vocês até um ponto que o Gabriel comentou. O propósito é um dos temas do momento, né? E o mundo corporativo, ele tem esse poder, né, de hiperfocar em alguns temas, e parece que tudo vira aquele assunto, a gente passa a ouvir aquela palavra com frequência e parece que esgota, cansa, porque o tema fica batido e muitas abordagens elas são superficiais. E aí logo as pessoas falam, isso é mais do mesmo, está falando de propósito, todo mundo está falando de propósito. Qual é o risco disso para vocês? O quanto que o tema, pela abordagem excessiva, ele pode ficar banalizado e perder a profundidade, né, o aspecto transformador desse assunto, né? Como é que vocês veem isso? Eu tenho, assim, acho que esse é um perigo que vários conceitos sofrem com isso, né? Eu acho que quando a coisa se populariza, né, muitas vezes o conceito é banalizado, a profundidade e o poder que aquilo tem de transformar uma realidade. E no caso de propósito, para mim, indiretamente, ele é uma releitura do que a gente chamava de missão e visão anos atrás, né? Que é você ter uma clareza do porquê você existe e que visão de mundo você tem, né? Ou seja, o que eu quero ser daqui X anos, né? Que impacto eu quero criar daqui X anos. Essa ferramenta já existia. Só que, assim, se a gente pegar 10 anos atrás, ela era uma ferramenta banalizada. Banalizada por quê? Porque 90% das empresas tinha aquilo, um negócio na parede, só que elas, através da liderança, não materializava isso. Por quê? Porque o foco estava nos resultados, estava na estratégia, né? Na execução e na estratégia. Então, assim, o que eu vejo, e eu acho que o risco é o mesmo hoje, por mais que a gente popularize, né, o tema entre em moda e saia de moda, a minha ferramenta continua sendo muito poderosa, porque as pessoas precisam de um porquê, né, as pessoas precisam de um... Eu vejo que, assim, as organizações vão ter propósitos, missões, visões, enfim, e elas vão conseguir garimpar os melhores talentos, né, as pessoas, se elas conseguirem ter um propósito que seja plataforma, né, um propósito que o propósito individual daquele colaborador, daquela pessoa que está ali, se conecte com aquilo, né? E muitas vezes a hipocrisia, né? Ela acaba sendo, ela é pega no ar muito rápida, né? Assim,
Então, no começo, você fica deslumbrado com a empresa, né, que você entra e tudo mais, mas a consistência vai se demonstrar no tempo se aquilo é real ou não. E eu acho que mesmo organizações sérias e grandes, para fechar minha fala aqui, que eu acho que é uma provocação querer ouvir também a Isa, que está nesse mundo, né, de ONG, né, e eu acho que é um mundo com muito apelo, mas queria ouvir se isso acontece lá também o Mário. Mas, assim, eu acho que o perigo que tem é, é as pessoas perderem essa conexão com aquele ambiente. E eu vejo muitas organizações hoje que têm até um propósito no papel maravilhoso, e você pega até o business da empresa, é muito relevante, transforma a vida das pessoas, só que o dia a dia é um diálogo sobre P&L, né? Lucratividade, top line e bottom line, né? Vendas, margem. Então, assim, vamos falar de vendas, margem, mas isso é o como, né? Para você deixar o business saudável, mas como você fala disso, mas apontando um porquê ali que dê vida para o negócio? Falando um pouco... Primeiro que eu acho que, assim, essa questão antes de falar do terceiro setor, né? Dos nomes, né? A gente até hoje usa visão e missão, né? Por mais que a gente mude, mas é aquilo que mantém também a nossa estratégia, né? Do negócio que vai... Isso de forma transparente, né? O líder sempre falando de forma consistente, transparente, é o que engaja a equipe, é o que vai fazer aquilo acontecer. Mas, assim, o Drew já me conhece um pouco, né, das minhas falas, mas eu até vou pedir aqui licença, eu colocaria aqui até é o tesão, né, assim, é um pouco disso, assim, é isso então, se esse nome propósito está muito vacalhado, vamos dizer assim, às vezes eu fico, poxa, por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo, né, e às vezes é isso, assim, qual que é a essência, né, então talvez a gente mudar para não ficar tão vacalhado. Mas eu acredito que existe sim o risco, né, desse nome, e no terceiro setor fica muito assim, que bonitinho, né, são as ações solidárias, é aquela coisa como se não tivesse, poxa, as organizações resolvem problemas muito complexos da sociedade, né, assim, e corporações se envolver com essas organizações é algo muito estratégico, né, para o negócio. Então, eu acho que, então, não vamos parar de falar de propósito, mas vamos, então, falar trazer outros termos, mas não tem, é que nem o Gabriel falou, tem que ter essa essência, tem que ter essa missão, tem que ter de forma clara e explícita da organização, do líder, enfim, assim, é essa plataforma que ele falou, assim, mas eu acho que para o pessoal, assim, eu usaria aquela palavrinha que eu não vou falar de novo, porque ficou gravada, né, e fica feio, assim, mas é o T isso, assim, maiúsculo. a gente, T porque às vezes maiúsculo. porque o pessoal às vezes fica assim, poxa, né, como que eu tô nessa busca de transição, mas aí eu não quero, sabe, ficar, putz, né, como se fosse, tá todo mundo buscando isso, eu tô indo na onda, mas não é, isso é a essência, isso é o que você, é que nem o Gabriel falou, é o que, né, o que você quer fazer na vida, é o que faz sentido. Sim. Mas é isso, é um risco sim, Druê. Com certeza. Eu talvez tenha uma visão otimista com relação a isso, né? Que eu gostaria de te dizer que a palavra propósito, assim, na minha visão otimista, ela está apenas passando por uma fase de pré-consolidação. Então, do mesmo jeito, da mesma forma que a gente vê com algumas tecnologias, com alguns conceitos, com algumas metodologias que parece que vem com uma forma de revolucionar o mundo, a gente especula muito em cima dela. Então, eu acredito que a gente especulou muito em cima do propósito por muito tempo, e a grande especulação, ela gera, invariavelmente, uma crise, que eu acredito que a gente está vivendo hoje. Mas aí essa crise, ela é a base para a consolidação. Então, eu tenho esse otimismo de ver que, beleza, a gente viu nos últimos 10, 15 anos o propósito se erguer como uma forma de impulsionar pessoas, inspirar organizações. Criou-se, então, essa especulação sobre todo esse potencial dela, que gerou, de fato, né, uma pequena crise dela não atender de forma imediata, porque sim algo que leva tempo, é algo que é construído, né, com o tempo, e a gente vai encontrando, que a gente falou,
é um processo, mas essa crise da palavra propósito, que eu acredito que até está no final dela, assim, ela é base para a consolidação da sua verdade, do que ela realmente significa, da gente encontrar a real, né, atuação dela. Então, eu falar para vocês agora sobre o propósito como inspiração para performar dentro das empresas, talvez a gente não estava falando mais disso anteriormente. Antes a gente falava de forma mais abstrata, a gente falava de forma mais até, como posso dizer, holística, né, mesmo. E hoje a gente passou por essa crise, a gente entendeu de fato para que ela veio, e eu acho que ela vai se consolidar como uma ferramenta básica para a gente impulsionar organizações assim no futuro. Muito bom, muito Druê, bacana as respostas de vocês. Por favor. posso só falar duas coisinhas Claro. eu lembrei, assim, agora com o Mário falando? Tem uma coisa que eu acho também que vendeu um sonho, né? Tipo, em palestras, não sei se motivacionais. Você vai achar seu propósito e aí tá feliz para sempre, e você sempre vai fazer aquilo. E a gente falou no início da palestra que não, o propósito pode mudar, porque você muda, é vivo e tudo bem, né? Então, acho que teve também um negócio, e isso até gera uma ansiedade, segurança, eu falo até por conta própria, tipo... A gente estava conversando antes, né? E eu acho que o Mário perguntou, Isa, ou Gabriel, você fundou a Fomenta, mas isso é para sempre, né? Com certeza seu propósito está intacto. E não, eu tenho crises existenciais, poxa, será que é isso mesmo? Mesmo para quem fundou, né, a ideia, assim, então... E aí uma outra coisa que às vezes me ajuda, que eu ouvi acho que foi numa live também, que a pessoa falou assim, na hora de pensar no propósito, pensa que eu estou aqui de propósito. Acaba mudando um pouco. Então, eu estou aqui nesse trabalho de propósito, consciente. É porque eu quero, eu sei o porquê que eu estou aqui. Então, isso acabou dando uma outra conformidade para essa palavra também, ao meu ver. Intencionalidade, né? Faz toda a diferença. E eu acho que o grande remédio para combater essa superficialidade e essa abordagem, né, que não contribui para o propósito é o aprofundamento, a profundidade. Quando a gente vê gente falando de forma aprofundada, discutindo o assunto profundidade, é a grande sacada que eu vejo para combater essa superficialidade. Temos duas perguntas aqui, uma do Augusto Júnior, grande liderança aqui da filial do Capitalismo Consciente de Campinas, outra do Marco Penteado. A gente vai responder as duas, começando pelo do Augusto. Pessoal, como saber se a empresa tem os mesmos valores e propósitos que o meu? A gente que trabalha no mundo de recursos humanos, a gente vê isso todo dia, as pessoas fazendo escolhas ruins, às vezes priorizando só remuneração, ou às vezes apostando muito no que está bonito, no que está escrito no site, né? Como que a pessoa faz para descobrir, ir além dessas declarações institucionais e conhecer na prática os valores, a cultura da empresa, para ver se tem match com o propósito dele? Quer começar, Mário? Você está sempre respondendo por último? Vai lá. Não, tranquilo. Por mim, já está super aberto. Eu até vi agora que já deu um tempo bom. Quando a conversa é boa, a gente tem bastante entrega aqui. Eu acho que está super gostoso. Eu acho que, principalmente, na pergunta do Augusto, como saber se a empresa tem os mesmos valores que o meu, tem um passo antes, né, que é você ter clareza sobre os seus próprios valores e propósitos. Beleza. Considerando que isso você tem, eu acredito que sempre, e é uma prática pessoal, vocês podem utilizar também, eu sempre penso, quando uma decisão é tomada, como que eu tomaria aquela decisão. Se eu começo a ver, por exemplo, uma decisão foi tomada dentro da empresa, e foi tal decisão, e aquilo, olha, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu tomaria uma decisão muito similar. Nossa, a gente está alinhado. Mas se eu começo a ver uma e outra vez que essas decisões, nossa, isso feriu algo internamente para mim, olha, isso me magoou, poxa, isso não fez sentido para mim, eu consigo começar a ver evidências, e isso é muito importante. A gente não pode viver muito nessa questão, principalmente de propósito. Lembra que a gente está falando de tangibilizar, de colocar no pé no chão com relação ao propósito, e não necessariamente ver isso como uma forma, né, difícil de compreender. Quando a gente coloca no chão dados, fatos, as ações e alinha isso com a nossa visão de mundo, eu começo a ter dados sobre o meu alinhamento com o propósito da empresa.
E tá tudo bem se tiver desalinhado, porque nem todo mundo precisa estar no mesmo barco com relação a propósito. Mas isso começa até te dar clareza sobre se você está no caminho certo para a sua vida, do que você está trilhando também. E para a empresa também. A empresa perguntar aos seus funcionários, e ter clareza sobre se as ações que ela toma, os funcionários tomariam a ação daquela mesma forma, pedir opinião antes de tomar decisão, cada vez mais alinha também as pessoas ao propósito da empresa. Eu diria até mais que isso, eu acredito que as empresas podem inspirar propósito nas pessoas que elas nem saibam hoje. E, principalmente, elas consigam se encontrar, né, dentro dessas empresas. Já vi vários casos de pessoas que, sei lá, entraram na empresa como um engenheiro e 5 anos depois, um grande amigo meu está no RH. E ele se encontrou lá e está ótimo. E a empresa possibilitou essa voz de ser ouvida, ser alinhada, os propósitos se encontraram, e ele também encontrou um lugar onde ele pudesse melhor entregar o seu propósito lá dentro. Então, é de ambas as partes. Eu sempre vejo, taticamente, né, se essas decisões da liderança, dos sócios, do direcionamento da empresa, a cada decisão, ela está alinhada com o que eu faria, legal. E, ao mesmo tempo, a empresa também revisitar, né, as decisões que eu estou tomando como empresa, como liderança, os meus colaboradores, eles estão em linha com isso? Eu perguntei para eles, eu levei em consideração essas vozes, eu acho que ali entra uma forma até de entregar eficiência para o processo, porque nada pior para eficiência do que estar todo mundo desalinhado, né, com o nosso propósito. Muito bom. Quem quer responder na sequência? Vai lá, Gabriel. Assim, eu acho que 2 considerações, assim, talvez uma pensando nas empresas e uma pensando nas pessoas, né? Eu acho que primeiro, assim, se a gente for olhar para a nossa vida, eu acho que o nosso propósito não precisa só se materializar na vida profissional, naquela vida que a gente tem o nosso trabalho remunerado, etc, né? Eu acho que os colegas aí também são evidência disso, de que a gente sempre teve uma vida ativa em outras atividades paralelas, seja voluntárias, né? Eu sei que também familiares tem sentido aqui para meus colegas. Então, assim, o propósito se materializa em várias áreas da nossa vida, né? Acho que isso é importante. Então, ele não é uma coisa só profissional, né? Acho que esse é um primeiro aspecto. Acho que daí, acho que não sendo redundante com o Mário, mas talvez indo um pouco para o lado da empresa, que eu acho que é uma coisa que às vezes deixa confuso para as pessoas, leva mais tempo para as pessoas perceberem o alinhamento ou não, é que as empresas se parecem muito hoje em dia na comunicação externa delas. Eu não sei, até, Luiz, depois queria te ouvir, né? Você que trabalha no mundo de RH, com recrutamento específico, né? Eu vejo que as empresas, muitas vezes, elas acabam sendo muito... Quase que elas copiam um pouco o discurso uma da outra, né? Todo mundo é ético, todo mundo quer cuidar do meio ambiente, todo mundo, né, quer ser um lugar legal de trabalhar, etc. Mas, assim, isso perde a oportunidade, né, de você mostrar de fato o que é a tua essência, né, como empresa, como organização, o que é caro para você, né, como valor, né, que o Guto colocou ali também a questão de valores, não só de propósito, né, mas o que é único da sua empresa, porque o que é o Patrick Lencioni, o consultor, ele costuma falar, né, o que é valor permissão para jogar, ou seja, que todo mundo faz, você não precisa ficar enfatizando isso, sabe, porque todo mundo no mercado fala disso. E muitas vezes as empresas ficam batendo nesse ponto, sabe? E para um candidato, né, nesse processo de encontrar a sua empresa, e diria ainda mais para o jovem no primeiro emprego, né, no processo de trainee, etc., é tudo muito igual. Né? E daí o que pega mais? Deve acabar caindo em critérios mais objetivos, como salário, etc., e que às vezes não é o melhor fator para distinguir. Mas eu acho que, sem dúvida, eu faria essa reflexão, né? Quantas empresas poderiam se distanciar uma das outras, né? E dizer, ó, eu sou isso. E daí, uma coisa que, só para exemplificar isso, para fechar minha fala, quando eu comecei na faculdade, né, se falavam de várias empresas ali, que estavam ali na Exame, né, aquele que era, acho que, o grande veiculador de notícia na mídia, e falava das empresas. E eu tinha uma barreira com a Ambev. Por alguma coisa, a Ambev era uma empresa que, de alguma forma, não me atraía, né? E eu fui depois visitar a Ambev, conhecer a Ambev, e é uma empresa que provavelmente, assim, não vejo tão fit com o meu perfil.
Mas uma coisa que eu admiro demais hoje, quando eu olho para eles, é a clareza para quem está de fora do que eles são. E isso facilita atrair as pessoas corretas. Eu sei que vai gente provavelmente para lá ainda porque, nossa, cresce rápido, porque pelos motivos errados. Mas eles são muito transparentes em dizer quem eles são, né? Então eu acho que isso ajuda a atrair as pessoas certas. Eu acho uma qualidade muito bacana que eu acho que deveria ser seguida aí por outras empresas, sabe? Muito bom. Isa, quer complementar sobre esse ponto? Eu estou de acordo com os dois, assim, eu quero até te Cobriram ouvir, bem. cobriram muito bem, para a gente não passar o tempo. Maravilha. A gente tem duas perguntas muito bacanas e eu queria, né, para a gente tentar fazer um ping-pong bem rapidinho, para a gente não perder essa oportunidade. E a pergunta é do Marco Penteado aqui, sobre... ele fala assim, esse movimento, a busca do propósito, está crescendo com a nova geração. Sou bem mais velho que vocês, mas penso como vocês. Como está sendo a aceitação dessa ideia de propósito pelas gerações mais velhas? Então, se isso é algo intergeracional, se as diferentes gerações valorizam isso, e depois ele complementa também na parte de Q&A, também como que vocês veem a aceitação das organizações pelos profissionais mais velhos, né? E eu posso falar um pouquinho sobre o mundo do RH. Acho que hoje a diversidade é um dos temas que tem crescido muito, felizmente, nas organizações, e uma das dimensões da diversidade é a diversidade etária, né? Então, obviamente que os jovens têm uma importância muito grande para as organizações que representam o futuro, né? Porque vão trabalhar por muito tempo, mas a gente vai trabalhar cada vez por mais tempo. Então, a gente tem vários movimentos bacanas, como a Unilever, fazendo o programa de estágio Senhor Estagiário, várias outras organizações abrindo espaço, né, para aumentar essa diversidade etária. E eu acho que essa questão do propósito é uma questão que ela não tem que estar vinculado a um público, não. Eu não gosto muito quando as pessoas falam, o jovem ele é meio idealista, depois tem que ganhar dinheiro, aí esquece essas coisas. Infelizmente, eu acho que essa geração está mostrando o contrário, né, que quer fazer um trabalho consistente. Então, um pouquinho da minha opinião aqui, queria abrir para os colegas que quiserem complementar, só pedindo para a gente ser rapidinho, para a gente poder responder uma outra pergunta muito bacana que chegou aqui. Só puxando esse gancho, porque muitos líderes de organizações sociais são pessoas mais velhas, né, da minha idade, assim. Então, para mim também não tem idade a questão do propósito. Pode ser que seja outra palavra, mas assim, eu tive e tenho ainda interação com muitas pessoas, tanto jovens que não sabem sobre o propósito, também não estão muito querendo saber, como também pessoas mais experientes, que super inspiradoras e que trabalharam a vida inteira, que têm um propósito claro, etc. Então, eu não tive nenhum desse conflito, como ele falou. Não. As Legal. pessoas aceitam bem. Muito bom, Isa. Começou a dar um probleminha na sua voz. Deu para te ouvir bem, mas ela está robotizada um pouquinho. Se você puder tentar ajustar aí, mas para essa participação final. O que mais? Mário, complementa para a gente, por favor. 10 segundinhos. Bem, queria deixar essa fala muito assim, dessa visão pessoal. Uma pessoa que tem mais idade e ela se abre para revisitar seu propósito, ela é muito mais inspiradora que uma pessoa jovem. No meu ponto de vista, você vê isso acontecer com pessoas de 50, 60, 70 anos, ela tem um grau de inspiração muito maior porque é um grau de abertura e de vulnerabilidade. E isso inspira as pessoas. Então, eu até incentivo que isso aconteça, porque a gente começa a criar até vínculos e conexões entre as gerações nessa abertura, né? Então, eu sempre incentivo muito que as pessoas não parem de pensar isso quando, né, atingem uma maioridade, que elas vejam que nós jovens, sei lá, estou com 33 anos, vou me considerar jovem ainda, mas nós vemos em vocês uma grande inspiração quando vocês estão aptos a mudar. Então, mais do que a inspiração em pessoas jovens que estão ainda começando a se encontrar e tudo mais, então eu deixaria muito esse incentivo a vocês verem até nesse caminho uma forma de novo, né, de entregar energia para si mesmo para seguir adiante. Então, eu sou muito inspirado por pessoas mais velhas que ainda estão abertas a redescobrirem seu propósito. Muito bacana. Como a Isadora falou, não é definitivo, né? Então tem essa descoberta muito bacana que vai com o tempo.
Gabriel, vou direcionar para você essa pergunta do Átila aqui, aí depois os colegas complementam. Ele traz aqui, na visão de vocês, como o empresário hoje pode estimular o propósito individual sem gerar nas pessoas o risco de evasão profissional, né? E aí ele complementa o que, além de um bom pacote de benefícios, de fato mantém as pessoas, né? Considerem profissionais que não possuem grandes formações educacionais. Eu acredito que quanto mais preparação acadêmica possuo, mais entendimento sobre o propósito eu terei. Acho que são duas perguntas aí. Como trabalhar com um público de colaboradores sem muita instrução e como trabalhar essa questão do propósito individual sem correr o risco da evasão profissional. Eu acho a pergunta é excelente, Átila. Eu vejo que eu não sei se tem um jeito de você levar isso a sério sem correr o risco em algum momento de você perder essas pessoas, né? Mas porque o que eu quero dizer, quando a pessoa se encontra o potencial dela, etc., pode ser que ela realmente vá abrir a própria empresa dela, ela vai ter clareza do que ela quer fazer da vida, né? Onde ela tem ali um propósito particular para fazer isso. Agora, o que eu acho que é o papel daí do empresário, assim, é estimular isso, mas é o que eu acho que eu cheguei a falar em algum momento, mas eu vejo que o desafio do empresário é ter um propósito que funcione como plataforma para os propósitos das pessoas que ali trabalham. O que quero dizer com plataforma? A pessoa, talvez ela tenha um propósito um pouquinho mais específico, né? Você pega lá o que eu falei do meu propósito, né? Que tem muito a ver com pessoas, né? Eu trabalho numa organização que não é diretamente conectada exatamente com o meu propósito, mas eu vejo que eu estou numa empresa que me dá espaço para viver isso, né? Na medida que eu trabalho com um monte de gente, né? Tanto com clientes, como representantes, como colegas internos. Então, eu acho que o grande desafio, eu diria que em qualquer nível, independente da capacitação, é você pensar em como você pode ser plataforma para essas pessoas alcançarem o próprio propósito delas, que pode estar no nível pessoal de se desenvolver, de sustentar a família, né? Muitas vezes para uma pessoa às vezes que não está ali ainda pensando em como mudar o mundo, mas precisa mudar o próprio mundo, né? E assim por diante. Muito bom, muito bom. Vamos para uma rodada final, e eu queria pedir, pessoal, junto com a mensagem que vocês deixam para a nossa audiência, uma dica rápida de leitura, né? Algum livro que ajudou vocês nessa jornada sobre descoberta do propósito, ou algum livro que vocês leram recentemente relacionado ao propósito. Sei que o Gabriel está lendo um muito bacana do Simon Sinek. Então, mensagem final que vocês deixam e uma dica de leitura para o pessoal que quiser aprofundar sobre esse tema. Quer começar? Já roubou minha resposta. Obviamente, leitura de cabeceira para propósito. Comece pelo porquê, né? Ou Encontre Seu Porquê, são dois ali livros do Simon Sinek. Então, e o mais interessante, eu acho que até não somente da leitura, é que tem muita pílula dele, muita, assim, você encontra na internet a roda, assim, e são coisas que sempre te começam a botar para pensar. De novo, eu trago a questão da inspiração, tá? De você ver nas pessoas que você admira e nas pessoas que te inspiram e te impulsionam a seguir adiante. Então, nesse caso, eu trago muito a questão de ler algumas biografias, porque naquelas questões que você vê das pessoas, de mudança de chave na vida, de atitude, você também se inspira a encontrar formas de você fazer isso acontecer também. E puxando um pouco de sardinha também na questão da narrativa, né, e de como contar essa história. O livro do Chris Anderson, do TED, é incrível, porque ele mostra que você contar a sua história, você contar a sua narrativa, não é sobre falar bem, não é sobre ter boa oratória, é literalmente sobre encontrar o impacto que você tem no mundo e conseguir passar isso para as pessoas. Então, eu acho que esse livro também, né, do TED, que é do Chris Anderson, é muito bom. Muito bom, Mário. Vai lá, Isa. Não necessariamente fala de propósito, mas foram livros que me instigaram, assim, me inspiraram, né? Então, voltando muito para o setor que eu trabalho, é o da Melinda Gates, né? O Momento de Voar, né? De empoderamento feminino. Então, conta várias histórias de mulheres que não necessariamente têm uma empresa, mas ela pode estar na comunidade, ela pode estar na escola, no governo, no segundo setor, no primeiro, no terceiro setor.
Então, isso inspira muito, ver como essas pessoas doam, dedicam suas vidas em causas que elas acreditam. Puxando sardinha para o lado de liderança feminina, a da Sheryl Sandberg, que é Mulheres, Vontade de Trabalhar e de Liderar, fala muito, o jeito que ela conta a história puxa muito assim, ela tem essa clareza do propósito. E aí um outro livro que eu li recentemente, que é o Essencialismo, não é só de propósito, mas é a forma de você dizer não para coisas que distraem, então acaba você tendo que revisitar o seu propósito. Então gostei bastante também. Muito bom. Isa, o Mário já está digitando aqui os títulos dos livros, se você puder digitar também, se o áudio continua com um probleminha, deu para ouvir, mas é legal para o pessoal deixar registrado. E, Gabriel, sua fala final aí com dica do livro também. Legal, acho que a dica do livro, de fato, eu acabei de terminar e é uma leitura muito legal. É do Simon Sinek também, esse livro aqui, que dá para ver, que é O Jogo Infinito. Eu acho que é um livro muito atual, assim, ele até menciona o capitalismo consciente, e ele fala um pouco desse processo de parar de ver, as organizações precisam parar de ver essa ideia de jogo finito, né, algo que tem um vencedor, mas precisam perceber que, na verdade, as organizações estão aí para perdurar, então não tem vencedor ou perdedor, a ideia é manter no jogo, transformando, né, o ambiente para melhor, né. Então, acho que é super legal, o livro toca nesse assunto o tempo todo, então eu super recomendo. E acho que talvez o meu comentário final, Luiz, assim, encontrar o propósito e passa com e também o ambiente onde você vai realizar esse propósito passa assim por desconforto, né? Acho que até pegando minha última pergunta, né? Vai ter momentos que você vai olhar e falar assim, nossa, o que eu estou fazendo não tem nada a ver. Esse desconforto ele está te apontando alguma coisa, ele é uma dica. Então isso é importante. E ao mesmo tempo o empresário, né, quem está à frente da organização, os líderes precisam perceber a mesma coisa. É muito confortável ficar ali só sendo parecido com outras empresas, tendo valores, vamos dizer assim, que todo mundo tem, etc. Mas você realmente se posicionar e ter clareza de qual é o propósito da organização vai te ajudar a atrair as pessoas que têm conexão com aquilo de fato, e também até mesmo os clientes, né, no estágio final aí, né, que tem de fato aquela identificação e não vai ser só mais uma empresa, né? Então acho que isso é super importante para gerar conexão em todos os níveis, né? Tanto do funcionário para a empresa, como vice-versa. Perfeito. Você falou muito bem, Gabriel, sobre autenticidade, né? Então, não adianta querer agradar todo mundo, colocar o nice to have ali, o bonitinho para aparecer na foto. Quando você fala de cultura, propósito, tem que ser autêntico, né? E como você também comentou, hoje as pessoas estão com uma sensibilidade muito aguçada e uma intolerância para a hipocrisia. Então, o caminho realmente para esse processo de autoconhecimento e de autenticidade. Pessoal, para fechar aqui falando sobre propósito, né, o propósito da filial Campinas do Capitalismo Consciente Brasil é disseminar essas ideias. Né? A gente está no início dessa jornada, é um movimento, não tem dono, todo mundo é bem-vindo, todo mundo que acredita nessas ideias está convidado a se juntar a nós nesse movimento, participar das atividades, ajudar a disseminar essas ideias, ajudar a descobrir empreendedores, executivos, lideranças que já estão fazendo um trabalho consciente e inspirador pelo mundo afora e na região de Campinas, né? Conectar com esse movimento para que essas pessoas percebam que elas não estão sozinhas e principalmente ajudar a levar essa mensagem adiante para impactar cada vez mais pessoas, tá bom? Se você acredita nessas ideias, vem junto com a gente, participa com a gente das próximas atividades, acompanha tudo que a gente está fazendo e vamos fazer com que a região de Campinas se torne cada vez mais consciente, contribuir para o crescimento do chapter do Capitalismo Consciente Brasil, né? E contribuir para o mundo, para uma sociedade mais justa e com mais igualdade de oportunidades para todo mundo, tá bom? Queria agradecer muito, Isadora, pelo seu tempo. Eu sei que você está a 1000 por hora, conectada com várias iniciativas. A Fomento está fazendo um trabalho incrível. Gabriel também tem uma agenda super puxada. Mário também, se desdobrando entre o IME e TEDx. Muito bacana, muito legal a discussão. Fiquei super satisfeito com o nosso primeiro encontro e vão ter muitos outros. Então, acompanhem a nossa agenda, pessoal, para vocês poderem participar e ajudem a convidar mais e mais pessoas a fazerem parte desse movimento, tá bom? Muito obrigado, boa noite para vocês e até o próximo encontro da filial Campinas do Capitalismo Consciente Brasil. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.